Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do podcast Endomarketing Brasil. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito importante, mas que ainda não foi 100% esclarecido. É a diversidade nas empresas. Oi, gente, é uma alegria estar de volta aqui com vocês no podcast Endomarketing Brasil. E antes de apresentar o convidado de hoje, vale aquele lembrete de sempre, né? Ativa o sininho para receber as notificações, curte o canal e acompanha todas as nossas novidades e os nossos novos episódios. Agora, chega de mistério, porque a gente vai falar com uma pessoa que tem uma vasta experiência em recursos humanos, transformação digital, diversidade e inclusão. Ele também é professor, é responsável pelo setor de RH da Sangombay Brasil, e o nome dele é o Arlen Lima. Seja bem-vindo, Arlen. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, João e Cris. Para mim é uma satisfação imensa estar participando com vocês aqui do Endomarketing Brasil e poder contribuir um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado, que ainda precisa evoluir muito nas empresas, que é diversidade e inclusão. Que show! Obrigada aí por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai ter insights muito bacanas nessa conversa de hoje. Com certeza. Conta um pouquinho para nós quando que a Saint-Gobain se deu conta da necessidade de adotar práticas mais diversas e inclusivas? Primeiro, quando por existir diversidade e inclusão. A gente tem diversidade de várias coisas, né, na nossa vida. Traz esse contexto da empresa, né, temos diversidade de ferramentas, diversidade de objetos e temos a diversidade de pessoas. E o que a gente vai fazer com essa diversidade de pessoas, aí que é a questão. E a gente entra em um conceito um pouco mais aprofundado, que é mais utilizado no mercado, que é da equidade, que é você dar as oportunidades iguais para que as pessoas que têm essa diversidade possam concorrer, né, com a mesma garantia que todos. E a gente começou a implantar alguns projetos, algumas políticas, algumas ações envolvendo aí interface com diversas áreas para conseguir garantir que isso acontecesse para o nosso público, que é muito diverso, né? Tanto do ponto de vista cultural, quanto de gênero, quanto da parte de idade, enfim. E como que está a questão das iniciativas de diversidade e inclusão hoje na Saint-Gobain? Hoje a gente tem um comitê corporativo, que é o Comitê de Transformação Organizacional. Esse comitê ele é multidisciplinar. A gente tem vários profissionais de diversas áreas participando dele, né? De cargos estratégicos e operacionais. E a gente tem dois grupos que a gente promove esse engajamento das pessoas, que é o grupo, que é o GARFIM, que é o grupo de afinidade, onde tem pessoas de várias unidades participando, que elas podem se inscrever. E a gente promove discussão sobre alguns temas da diversidade, né? A gente trabalha em 4 frentes. Diversidade racial, diversidade de gênero, LGBT+, e diversidade PCD. Então, a gente tem os grupos de afinidade e as pessoas se inscrevem para promover discussão dessas temáticas, pontos de melhoria, né? Falar sobre alguns temas novos, né, que foram lançados nessa área. E temos o aliado da diversidade, que é a pessoa que vai fazer com que as ações de diversidade propostas pelo comitê aconteçam na unidade. E são eventos, né, palestras, tem um diálogo mensal da diversidade, né, que é o DMD, e a gente pega os temas que os GAFINs eles discutem, é encaminhado para o aliado, e o aliado ele faz esse DMD mensal, fora as ações de engajamento de cada uma dessas temáticas que são feitas ao longo do ano, normalmente trimestralmente. E fugindo um pouco do roteiro, eu peço licença para a Cris e para o Arlen, que me chamou muita atenção. O que todas essas iniciativas, todas essas ações têm a ver com comunicação interna, né? E o quão estratégicas essas ações podem ser para o negócio? Primeiro porque diversidade, assim, ela é muito importante para as empresas, né? Especificamente para a Saint-Gobain, por 5 fatores, né? Primeiro, por promover inovação. Um ambiente que possui diversidade, 76% dos funcionários reconhece
porque eles possuem maior espaço e segurança para expor novas ideias. Segundo, por conta de engajamento, né? Funcionários que estão 17% mais engajados, eles estão dispostos a ir além das suas responsabilidades em empresas que têm maior diversidade, porque isso também reduz conflitos, né? Também tem a questão da identificação. Jovens com até 30 anos, eles se preocupam muito com a responsabilidade social das empresas do ponto de vista da questão da diversidade e inclusão, e também pela questão, a gente não pode deixar de falar, é um fato, pela questão da lucratividade também. Empresas com quadro de colaboradores mais diversificado estão 33% mais propensas a superar os seus concorrentes e tomam melhores decisões 87% das vezes, né? E tudo isso é proporcionado por essa diversidade, já que se a empresa tiver um problema, vai ter diversas pessoas pensando em como solucionar aquele problema, com diversos pontos de vista, de diversas regiões, diversas orientações, diversos gêneros, todo mundo pensando naquele único problema, ou em soluções, né, diferentes para a organização. E aí a empresa olhou, né, para esses 5 fatores, esses 5 objetivos, e falou, poxa, é bacana a gente investir em diversidade e inclusão. Não só por esses 5 motivos que eu coloquei aqui para vocês, e também pela questão da responsabilidade social, né? A gente sabe que essas minorias, elas sofrem muito atualmente no mercado. Por exemplo, a gente tem, em 2022 foi registrado, os casos de racismo, eles aumentaram 68% a mais, né, de acordo com Folha. Com relação a gênero, a gente temos dados também que dizem os 8,6 milhões das mulheres são vítimas de algum tipo de violência e agressão. Outros dados também demonstram que 41,53% da população LGBT+, está em situação de insegurança alimentar. Então, essas pessoas que representam essa diversidade, né, elas também são consumidores dos produtos, são clientes. Então, por que não a empresa desenvolver estratégias, políticas e ações para esse público, né? Para promover um ambiente de respeito, de colaboração, tanto para com seus clientes internos e externos. E com relação à comunicação, como é que ela nos ajuda a fazer esse trabalho? A comunicação é uma forte aliada, né, nas ações. Primeiro porque a atividade primária do ser humano é se comunicar. Então, a comunicação, ela vai fazer esse elo, né, dentro desse trabalho da diversidade e inclusão, porque a gente pode colocar, vamos representar as pessoas que são da diversidade nas nossas comunicações, nas nossas ações, nas nossas estratégias de endomarketing. As pessoas vão visualizar a sua representatividade nesses canais e vão se sentir mais engajadas, vão se sentir que estão sendo abraçadas e acolhidas com a sua diversidade e, consequentemente, irão se sentir mais motivadas, felizes no trabalho, estarão dispostas a ir além das suas responsabilidades, e a gente fala aí de inovação. E tudo isso é proporcionado quando a gente utiliza a comunicação como uma forte aliada nesse trabalho de promoção da diversidade e inclusão. Tem empresas que, mesmo com tudo isso, toda essa importância que a gente está conversando e que a sociedade, de maneira geral, vem enxergando mais nos últimos anos, que ainda assim seguem relutantes, né, em adotar práticas relacionadas à diversidade, ou elas fazem da boca para fora, né, que a gente chama. Elas Sim. dizem que tem as práticas que são inclusivas, que buscam equidade, mas na prática tem coisas muito, muito delicadas acontecendo ou não está se olhando para esses temas. Qual que é a tua visão sobre esse cenário? Olha só, em alguns contextos, né, a diversidade e inclusão, ela virou um tema do modismo, né? Então, realmente, de fato, as empresas têm isso num papel, mas de forma prática, isso não acontece. Isso é muito ruim porque, falando de por que toda essa discussão de diversidade ela começou a ser fomentada na sociedade, talvez vocês consigam se lembrar, mas a ONU ela lançou 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Entre eles, quando a gente vai falar de diversidade e inclusão, você está falando sobre 3 objetivos
para o desenvolvimento sustentável. Isso de nível de país. Então, primeiro é o objetivo 5, que é da igualdade de gênero, né? O objetivo 10, que é a redução da desigualdade, seja ela qual for, e o objetivo 16, que é paz e justiça, instituições eficazes. Então, quando a empresa ela tem isso apenas num papel e não tem na prática, ela primeiro está descumprindo o que a ONU preconizou como sendo pilares para se alcançar objetivo sustentável em qualquer um dos âmbitos, seja ele na política, seja ele na economia ou nas organizações. Muitas empresas acreditam que quando falam sobre isso, né, tem essa visão ainda mercadológica no sentido da lucratividade. A gente pode falar de lucratividade também, né? Tem um pouco disso, mas não é só isso. É fomentar um ambiente de respeito, né, de colaboração, de acolhimento, de responsabilidade social, de olhar para a situação que as minorias elas enfrentam na sociedade, que muitas vezes o poder público ele é omisso, né, e não fazem nenhuma política pública para ajudar e apoiar essas pessoas. Então, já que a empresa ela se apropria, né, do capital também dessas minorias que fazem parte do público consumidor, por que não desenvolver alguma coisa para promover inserção social, para promover igualdade, para promover redução das desigualdades como um todo, e começar a criar, desenvolver políticas eficazes com esse objetivo. Então é muito dessa visão, assim, muito mercadológica no sentido do lucro, sabe? Que muitas empresas vendem isso e na prática elas não acontecem. Eu não sei se você vai ter essa pergunta lá na frente, né? Mas talvez por onde começar, né? Para fazer com que o que está no papel ele se cumpra na prática. Eu posso já falar disso agora ou vocês terão uma pergunta sobre isso? Podemos seguir agora, não tem problema nenhum. No teu ritmo, sem problema. Perfeito. Então, como é que a gente faz isso na prática, né? Primeiro, não nós sobre nós, né? Não se faz diversidade e inclusão sem que as pessoas que têm lugar de fala estejam inseridas nesses grupos de trabalho. Então, é uma estratégia muito eficaz. Interromper. Parece óbvio Oi. ter que falar isso, né? Parece óbvio, mas a gente precisa dizer que essas pessoas têm que estar inclusas nas discussões. Sim, é lugar de fala, né? Então, eu não posso falar sobre igualdade de gênero se eu não tiver uma mulher e não tiver também um homem também inserido nesse grupo de trabalho, né? E também eu defendo também que não tem apenas as pessoas que representam aquele pilar no grupo, porque eu preciso entender como é que uma pessoa heterossexual tem uma visão sobre o meu pilar para que eu possa desenvolver políticas, né, para ir de conta, de repente, preconceitos, vieses inconscientes. Então, pessoas que também não são do pilar, né, também não têm um lugar de fala, é importante estar também inserido nesse grupo. Então, a primeira coisa é inserir pessoas que fazem parte do grupo e que não fazem parte dentro dos grupos de trabalho dos pilares da diversidade. A segunda estratégia é promover informação. Muita gente nas empresas não sabe o que significa a sigla do termo LGBTQIAP+. Né? Então, isso é um absurdo. É tão falado hoje em dia, né, na mídia, tem muito material informativo, LinkedIn, a gente vê publicações sobre isso o tempo todo, e as pessoas ainda têm dúvidas sobre esses termos, né? Fala também sobre essa questão da identidade de gênero. A gente percebe muitos erros ainda ao se referir a pessoas transexuais, se vai chamar de ele ou de ela, percebe muitos erros, e isso é muito desconfortável para quem para as pessoas transgêneros, né? Então, é importante também promover esse letramento da identidade de gênero, fazer, de repente, um glossário, um manual com palavras e termos da diversidade, para que todo mundo da empresa tenha acesso a essas palavras e promova um letramento mesmo, né? É normal, diversidade é um tema muito recente ainda, começou a falar um pouco disso mais forte dos últimos 6 anos, né? Mas diversidade sempre existiu na sociedade, só não era falado. Então, ainda existe muito desconto. Sim. O Armin, que Deixa eu falar. houve um gancho aí no que tu disse que a diversidade sempre existiu, né? E a ideia do nosso social, por exemplo, muitas pessoas elas preferem ser chamadas de determinada maneira e nem por isso elas se encaixam na sigla. Então, isso vai além da diversidade que, né, tá em alta nesses últimos 6 anos.
Talvez aplicar uma pesquisa a partir do momento que tu passa a contratar essas pessoas para saber como elas gostariam de ser chamadas, Ser né? chamada. Isso tudo faz parte da estratégia. Então, às vezes, a empresa ela nomeia a diversidade de uma maneira muito distante, sendo que ela faz parte do dia a dia e a empresa já está colocando em prática, né? Sim. Outro ponto também que é muito importante é aplicar um senso da diversidade. A empresa primeiro diagnosticar como é que está meu público interno com relação a esses pilares da diversidade, né? Quantas pessoas pretas e pardas eu tenho no meu público, quantas pessoas acima de 50 anos, quantos PCDs eu tenho, quantas mulheres eu tenho em cargo de liderança, quantas pessoas LGBT+, eu tenho em posições estratégicas. E através desses dados do senso de diversidade, ela começa a estrategiar suas estratégias de atração e seleção para trazer mais profissionais que representem esses pilares e colocar em posições de tomada de decisão. Porque não adianta eu trazer as pessoas que representam a diversidade e colocar todo mundo no operacional. Quando forem desenvolvidas iniciativas e decisões estratégicas, quem que vai estar lá em cima olhando, né, para quem representa a diversidade? Se essas pessoas não estiverem lá. E como é que a empresa tem essas informações? Através do censo. Aplica um censo, né, uma pesquisa interna para saber como é que está esse índice internamente e promove melhorias. Opa, tem poucas pessoas aqui, pretas e pardas, em cargos táticos. Vamos fazer divulgações de vagas afirmativas. Eu tenho uma comunicação interna que não utiliza termos e pronomes de linguagem neutra. Eu tenho muitas pessoas transexuais aqui na minha unidade, então vou ter que desenvolver aí estratégia da comunicação para colocar em termos mais genéricos, termos mais neutros, não direcionados para um gênero específico, para que essas pessoas se sintam pertencentes ali do que está sendo comunicado. Eu acho que isso que eu trouxe aqui, né, informação, criar comitês onde essas pessoas façam partes e trabalhar a comunicação com termos aí de cunho genérico. Isso são iniciativas iniciais aí que já é bem bacana para começar a falar sobre diversidade e inclusão nas empresas. E também, só para né, exemplificar, né, a questão dos termos genéricos, né, para os nossos ouvintes e telespectadores que talvez não entendam, em vez de falar o líder substituir por a liderança, né, ou o gestor a gestão, porque não necessariamente tu vai fazer o uso, né, da linguagem neutra, mas tu vai tornar aquela frase mais genérica e vai englobar um número maior de pessoas. Não é isso, Aaron? Perfeitamente, isso mesmo. Antes de trabalhar na Saint-Gobain, eu passei uma temporada no Greenpeace e lá a gente utilizava o todes, né? Em outras palavras, assim, que pelo dicionário da língua portuguesa não estão corretas essas palavras, mas as empresas, elas utilizam, né? Aqui a gente prefere utilizar termos mais neutros, como você colocou, né? A liderança, a gestão, e aí eu não preciso utilizar as pessoas, né? As pessoas E aí eu não preciso... colaboradoras. As pessoas colaboradoras, pessoa coordenadora, pessoa eletricista, aí eu não direciono para um gênero específico. O que permite que as mais diversas empresas escolham, né, de acordo com a sua cultura, o que mais faz sentido, incorporar, né, o que melhor se encaixa. Ou seja, a gente reconhece que não serão todas as empresas que vão conseguir fazer o uso da linguagem neutra, como a gente conhece, mas o que vale, né, é esse debate entrar em discussão e escolher o que mais se adapta, o que mais se encaixa, enfim. Isso mesmo. Cada empresa, de acordo com sua cultura, com sua política, vai estabelecer qual a melhor estratégia para promover esse sentimento de pertencimento com relação à comunicação e vai começar a implantar. Não, a empresa que eu trabalhei anteriormente, como eu expliquei, aplicava todos, nessa que eu estou atualmente, são mais termos genéricos. E é bem tranquilo, as pessoas super se sentem pertencentes ali, o que a gente vai comunicando. E você mencionou também sobre os temas que são do interesse, né, desse público, desse comitê, que precisa ser diverso para fazer essa seleção toda.
E qual é a importância de utilizar os canais de comunicação para falar sobre esses assuntos, né? De que forma os canais podem ser utilizados para, né, trazer a pauta da diversidade, enfim. Primeiro que a gente divulga nos canais, a gente tem a TV corporativa, né? Temos lá a gente chama de onboarding, que é uma plataforma onde a gente coloca as comunicações. Isso é uma coisa mais local. E a gente tem a TV corporativa que informa ações que são realizadas no Brasil inteiro. Então, quando algum aliado da diversidade ela realiza alguma ação local sobre esses temas, aí a gente envia para nossa comunicação corporativa e todo mundo do Brasil inteiro tem acesso ao que foi realizado. E fala assim, que legal que está sendo feito isso em tal unidade, vou fazer aqui também. E isso aí vai promovendo esse compartilhamento positivo de ações que foram eficazes, que deram certo, e que outras unidades elas podem realizar também. Então, a comunicação, ela entra como... Ela é aliada dessa maneira aí, através desse compartilhamento positivo de boas práticas dentro do tema da diversidade, que os aliados eles executam e compartilham de modo nacional. Temos também um grupo de comunicação que é o WhatsApp, cada fábrica tem um grupo, e a gente também divulga essas ações dentro do grupo, a gente faz enquete, a gente de qual a melhor ação que as pessoas preferem ver na localidade. Algumas unidades também utilizam um grupo de trabalho, então alguma unidade tem mais de um aliado, né? Tem 2, 3, 4, ou pessoas que são do grupo de afinidade, né? Que é o grupo de discussão. E a gente reúne ali um comitê, e aí e esse comitê vai pensar em como é que ele vai pegar aquela ação que foi encaminhada pelo corporativo, e como é que ela melhor se desdobra na unidade, porque às vezes tem alguma peculiaridade regional, né? A nossa matriz ela é em São Paulo, então eles pensam uma estratégia que de repente funciona melhor para São Paulo. Mas será que aqui para o Nordeste, para a Bahia, vai ser eficaz fazer dessa forma? Então, Arlen, nós havíamos comentado sobre o Comitê da Diversidade. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira delas é: quem são os membros desse comitê que tu havias comentado e de que forma vocês utilizam os canais de comunicação para promover diversidade, inclusão, enfim, como é feita essa dinâmica aí na empresa de vocês? Então, a gente na integração apresenta para os novos colaboradores, né, essa estratégia de diversidade e inclusão, e tem um forms onde as pessoas podem se inscrever se ela quer ser uma aliada ou se ela quer fazer parte do grupo de afinidade, que é um grupo de discussão. E isso é aberto para qualquer colaborador, seja ele do operacional, né, da fábrica, ou seja ele do administrativo. E aí tem reuniões mensais, que a gente se reúne para falar sobre as próximas ações e o calendário. Temos também um momento de reconhecimento também dos aliados que se destacaram, que foram além do que foi solicitado, que fizeram ações aí diferentes. E como é que a gente utiliza a comunicação? Através de 3 canais. Temos a TV corporativa, onde os aliados, após realizarem as ações, encaminham para o nosso corporativo de comunicação, eles divulgam lá para o Brasil todo ter acesso. Isso é muito bacana porque, vamos supor, a unidade fez uma ação que uma outra viu que foi muito legal, essa outra ela pode replicar essa ação. Temos outro canal que é o e-mail marketing, onde a gente recebe lá o comunicado dos aliados reconhecidos do mês, né? Recebemos a comunicação dos eventos que foram realizados, quando acontece algum tipo de mudança aí na estratégia, no escopo da parte de diversidade e inclusão. E temos o grupo de WhatsApp também dos aliados da diversidade, o grupo do WhatsApp do Teams, onde é colocado todo o material de apoio informativo. Temos também esse informativozinho para o Diálogo Mensal de Diversidade, né, do DMD, em que os aliados eles podem também estudar aquele tema, se ler também no tema de diversidade e inclusão, para poder fomentar isso na sua localidade. A Pix Media, que é quem promove o podcast Endomarketing Brasil, a gente costuma lançar conteúdos de apoio que abordam esses temas e que podem ser usados nesses canais que tu acabou de mencionar. E eu gostaria de saber qual é a importância
desses materiais de apoio, que no geral costumam ser mais genéricos para todas as empresas, associadas a essas ações mais específicas. Qual é a vantagem de utilizar esses conteúdos no dia a dia, através do letramento dos colaboradores, enfim? Extremamente importante, João. E o Fé de Inclusão é um tema recente, então tem muita coisa que as pessoas ainda não conhecem. Primeiro, como a gente já tinha a estratégia de diversidade e inclusão muito bem sólida e implantada, surge a seguinte questão: como demonstrar isso para o mercado e para os candidatos? Embora todos os nossos aliados divulguem as ações no LinkedIn, isso acaba divulgando, né, que somos a empresa que se importa com essa temática, a gente decidiu colocar um textinho na nossa divulgação de vaga, né, em que somos a empresa que valoriza e respeita todas as diversidades. Então, você pertence a qualquer diversidade racial, LGBT+, religiosa, IPCD, essa vaga também é para você. É um texto mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente como é que é escrito, mas é um texto bem legal, e isso acho que aproxima as vagas das pessoas que pertencem a essa diversidade. A gente também temos um modelo de card com vários perfis de pessoas, né? Pessoas que representam a diversidade, de mulheres, de pessoas de 50 a mais, de PCD, e a gente brinca com esses cards, né? Cada vaga que a gente divulga, a gente coloca um perfil diferente, para que quem olha aquela imagem daquele funcionário, que essas imagens são dos nossos colaboradores, olha assim: ai, que bacana, aquela pessoa parece comigo, né? Eu sou pardo, aquela pessoa também é parda. Então, essa empresa me interessa, eu tenho interesse em me inscrever nessa oportunidade, eu consigo me sentir representada nessa divulgação. Então, foi outra estratégia que a gente utilizou. Além disso, no processo de recrutamento e seleção, em uma das etapas, a gente fala sobre a empresa, o que é a empresa, o nosso propósito, quais são nossas estratégias para alcançar o propósito, e uma das estratégias é a de promover um ambiente diverso e inclusivo. Então a gente fala um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Já para se o candidato pertencer à diversidade, ele já se sinta ali também engajado ali com aquela oportunidade. E, por fim, no processo de integração, temos uma parte para falarmos ali da nossa estratégia de diversidade e inclusão de modo mais aprofundado, e é nesse momento que a gente abre para a inscrição, né? Então, a gente já fez todo um trabalho ali de funil, né? A divulgação dos aliados no LinkedIn, a divulgação da vaga, falamos no processo seletivo, falamos na integração, e aí no cotidiano do colaborador, ele vai presenciar as ações acontecendo na unidade. Muito legal ver que tem desde detalhes como o cardzinho representar a diversidade como estratégias maiores, né? É muito interessante, assim, como os temas se cruzam. Com certeza. E algo que me despertou a curiosidade é como que vocês comunicam esses assuntos todos, não só para os colaboradores recém-chegados, mas para quem está na empresa há mais tempo, que são chamados materiais de RH, os materiais de apoio que a Pitts Media costuma lançar mensalmente. Como esses materiais são úteis na integração desses talentos? Como eu já havia mencionado anteriormente, né, o tema de diversidade e inclusão ele começou a ser mais falado nos últimos 6 anos. Então, é um tema desconhecido para algumas pessoas que não têm muito hábito da tecnologia, né, que precisa ainda melhorar um pouquinho dessa questão aí do letramento tecnológico. A geração aí da galera de 18 a 25 anos foi uma galera que tem um pouco mais de informação sobre essa temática, diferente de quem tenha acima de 30 anos, que veio de uma época que não tinha muito acesso a esses temas, né? A diversidade existia, mas não era muito fomentada, não era falada, principalmente nas empresas. Então, esse material de divulgação ele é bacana para promover esse letramento, promover informação, para a gente saber o que tem de novo disso no mercado, quais são as tendências, talvez aí um material anticapacitista, né? O que a gente não deve fazer diante de uma pessoa da diversidade, com uma pessoa que é transgênera, com uma pessoa que é PCD, com uma pessoa que é da diversidade racial, né? Boas práticas ali do não fazer. Então, esse material aí de conteúdo,
ele vai auxiliar nessa estratégia aí de promover informação, que é uma das formas de começar a trabalhar o tema de diversidade e inclusão nas empresas, que é a promoção da informação. E eu não havia comentado com vocês, gente, mas acho bem importante a gente trazer isso, das empresas terem um canal de ouvidoria, né? É importante a gente ter um canal onde as pessoas se sintam confortáveis em relatar alguma situação desconfortável, uma situação que a diversidade dela não foi respeitada, não foi observada, e que as pessoas que cuidam desse tema na empresa possam pegar esses relatos e tomar ação diante disso, né? Ação para proteger essas pessoas e construir um ambiente realmente de respeito. E que a diversidade ela se cumpra na prática. Eu queria te pedir para nos contar, compartilhar com a gente algum case, né, que tenha sido realizado aí, uma iniciativa ou algum assunto que tenha sido foco por algum período e se puder trazer resultados, melhor ainda. Excelente. Quando a gente costuma falar de PCD, né, que é pessoa com necessidade especiais, né, pessoa com deficiência, perdão, a gente tem aquela visão romantizada do PCD, né? Coitadinho, ele, né, não tem um braço, ele não tem uma perna, ai, coitado, né? Nossa. E aí tivemos no mês de setembro a semana do PCD, né? Da luta PCD. E aí eu falei assim, não, caramba, a gente pensou, né? Não vamos permitir que as pessoas por nenhum momento tem essa visão romantizada de coitadismo com relação ao PCD. Então, como é que a gente vai trabalhar esse tema, né, internamente? Então, o que é que a gente fez? Aqui em Feira de Santana, na Bahia, na Universidade Federal, temos o único curso do Brasil que é de Engenharia de Tecnologias Assistiva, Engenharia de Acessibilidade, melhor dizendo. Então, a gente trouxe os professores do curso e os estudantes para eles trazerem o que é que tem de mais novo na ciência voltado para acessibilidade. Então, eles trouxeram óculos que você digita piscando o olho, eles trouxeram vários equipamentos bacanas para pessoas cegas ali fazer digitação com braille, utilizando ali os dedos, né? Teclado com braille, várias tecnologias super inovadoras, demonstrando o quanto é importante, o mercado também está antenado em promover essa inclusão através dessas ferramentas, demonstrando aí que se a gente der condições e desenvolver soluções, pessoas PCDs também podem ocupar diversas posições profissionais e mostrando que eles são também capazes, né? Então foi uma estratégia que foi muito bacana, pessoas que eram PCDs e que tinham filhos que são PCDs, se sentiram super pertencentes, engajadas, orgulhosas, motivadas, que a empresa promoveu isso. Alguns colaboradores tinham filhos, aí a gente também trouxe um stand para falar sobre autismo, né? E nesse stand de autismo, alguns funcionários que tinham filhos, que tinham sintomas de autismo, puderam tirar dúvida com o profissional que estava ali no stand e buscar ajuda profissional sobre esse tema para melhor cuidar do filho, né? Foi muito bacana. Tivemos um outro stand para falar também de linguagem de Libras, onde as pessoas puderam aprender palavras do cotidiano para aprender a se comunicar aí com pessoas surdas. E nessa ocasião, a gente fez uma parceria com a universidade para desenvolver uma solução que a gente pudesse colocar utilizar com pessoas que são deficientes auditivas por questão de segurança, que a gente tem algumas empilhadeiras que passam pela fábrica. E aí nosso cuidado era como é que as pessoas que são surdas podem perceber a movimentação de empilhadeira. E aí, nessa ocasião foi feita uma parceria em que a universidade vai desenvolver uma solução em que essa solução vai tremer no braço do PCD, do surdo, quando a empilhadeira estiver se aproximando, e dessa forma garantir a segurança daquele profissional. Então esse foi o resultado, né? Resultado de engajamento, resultado de pertencimento e resultado de informação. E abordamos o tema PCD de uma forma diferente, fugindo dessa tendência romantizada de coitadismo que infelizmente ainda impera no ideário das pessoas. E o mais bacana dessas ações, né, Ale e Cris, é que a gente, claro, o material de apoio ele é importante na comunicação do dia a dia,
mas cada empresa vai perceber a sua necessidade através do conhecimento do público, né? Numa indústria isso passa a fazer sentido, mas também talvez numa empresa de outro segmento essa ação não vai fazer sentido, mas vai ser uma outra ação. E eu quero que tu comente conosco o que vocês pretendem ainda fazer aí na empresa de vocês e o que tu esperaria, né? Eu não sei, às vezes também é bacana a gente ressaltar que nem todas as pessoas da diversidade, é algo que a gente comentou na nossa pré-entrevista, se sentem à vontade de falar sobre isso. E eu acho bacana dar a oportunidade da pessoa da diversidade se identificar com um assunto que melhor lhe compete, onde ela melhor se encaixa. Às vezes ela não vai ser a pessoa que vai tratar desses assuntos. Explica pra gente esse processo. Perfeito. Costuma-se erroneamente pensar que quem é da diversidade tem o papel de fomentar esse tema ou que tem que ser especialista nisso. E aí que eu queria deixar claro que isso só acontece se a pessoa se sentir confortável com isso. Ela não tem obrigação e também não tem um papel de promover isso. Isso é uma responsabilidade de todos. Não se constrói, não se faz diversidade sozinho. Isso vai depender da gestão, da direção da empresa, né, do CEO pensar sobre isso, de toda a liderança da empresa como um todo, dos colaboradores do nível tático, dos operacionais. Todo mundo tem que assumir o compromisso com a diversidade. E aí tem um momento muito marcante na empresa que foi a gente construiu um tratado, um compromisso da diversidade que tinham 4 pautas, né? São textos bem legais. E toda a nossa liderança ela assinou, feito um evento nacional para falar de estratégia, enfim, a gente teve um momento simbolicamente todo mundo assinar esse compromisso com a diversidade. Isso foi muito legal e a gente divulga até esse videozinho na nossa integração, as pessoas ficam bem emocionadas aí. A gente colocou aquela musiquinha de fundo daquele filme Showman, que é um filme que retrata bacana essa questão da diversidade, mas de uma forma um pouco mais voltado para o cinema, né? Mas é uma história bem legal, a gente colocou aquela música de fundo, né? Foi bem legal. E você perguntou também sobre as tendências que a gente ainda pretende, né? Teremos agora no mês de novembro a Semana da Consciência Negra. E aí, pensando em fazer as coisas de forma diferente, eu falei, caramba, quem é uma pessoa que seja bem representativa da cultura negra aqui na nossa cidade? Tem uma cantora, né? Ela foi finalista do The Voice Brasil, ela é cantora da Timbalada e ela é daqui da nossa cidade, a Paula Sanfer. A gente vai convidá-la para fazer uma palestra cantada falando sobre a pauta racial. E aí, nessa ocasião, vamos fazer ali oficina de penteado afro, de turbante, de artes voltado para a cultura afro-brasileira, por exemplo, a capoeira. Sobre moda afrodescendente, vamos ter um stand ali de vestimentas afro e teremos um cardápio especial para os nossos colaboradores da culinária afro também. E essa é uma forma de promover aí essa temática, né, que ainda é pouco falada dessa forma. Também, de novo, queremos fugir dessa visão aí de coitadismo, que a pessoa negra não tem oportunidade, que as pessoas negras foram escravizadas. Fugir disso, trazer uma outra forma de abordar o tema, demonstrando a preciosidade da cultura afro-brasileira, a riqueza disso, né, a pluralidade dessa cultura, né, e quanto isso foi importante para a construção da nossa cultura brasileira. E falar da nossa ancestralidade também, né, o quanto isso é importante. Então, trazer de uma outra forma. Temos também a intenção, talvez, de ampliarmos aí a participação desses grupos de trabalho. Hoje em dia percebemos pouca participação do público operacional, muitas vezes aí por questão de falta de acesso, de repente, a um computador, de conseguir gerenciar essa questão da atividade ali da produção, com essas demandas aí um pouco mais administrativa. Então, temos a tendência de desenvolver estratégias para atrairmos esse público mais de chão de fábrica, né? Complementando o que o Arlen disse, que todas essas ações são de comunicação interna, né? A gente tem a ideia de que uma ação prática de comunicação interna, ela não pode ser criativa, ela não pode ser fora da caixa. E tu pensou em
Como eu vou comunicar o Dia da Consciência Negra de uma maneira que impacte os colaboradores e que vá além do que está sendo transmitido na TV corporativa. E no final das contas, um conteúdo apoia o outro, né? E a gente sempre fugir das tendências aí que, como a gente tinha comentado, né, a gente tende a nos deixar levar pelos nossos vieses inconscientes, que é muito baseado no que a gente convive, no que a gente ouve, no nosso cotidiano, que acaba levando a gente a ter um mindset que vai de contra o que a diversidade sempre defende. Por exemplo, algumas empresas não contratam mulheres pensando no que elas vão ficar afastadas quando se sentirem grávidas e que vai ter que sair para acompanhar o filho no médico. Isso é um viés inconsciente que acaba prejudicando a inclusão de mulheres em algumas posições para algumas empresas que têm esse mindset ainda, né? E quando você vai abordar os temas da diversidade influenciado por esse viés, e também tem um outro fator também, que é a questão da visão eurocêntrica, né? De padrão europeu, de estética, de padrão europeu comportamental, de padrão europeu de comunicação. Isso também é prejudicial quando você vai falar de diversidade. Então, quando a gente foge dessas tendências aí, sem deixar influenciar pelo eurocentrismo, pelos vieses inconscientes, a gente acaba tendo mais assertividade nas ações. Trazer uma visão diferente. Vou falar de consciência negra, vou falar da cultura, vou falar o quanto isso é importante para a cultura brasileira, da riqueza da cultura afro-brasileira, né? Do quanto isso é rico e é importante para a gente, para a nossa construção na sociedade, do ponto de vista cultural. E não falar dos aspectos negativos, tudo de ruim que aconteceu com a população afrodescendente no Brasil, né? Que a gente sabe, que estudou história, acompanhou isso muito bem. Então, fugindo mesmo aí da tendência que a gente percebe. Tu falaste em vieses inconscientes, eu lembrei que nós temos um episódio aqui do podcast Endomarketing Brasil só sobre esse tema, né? Então, ele é um episódio, assim, bastante profundo e que quem ouve tem que estar preparado para querer botar o dedo nas próprias feridas aí. A gente vai deixar o link na descrição aqui desse episódio. Sim, com certeza. Fica a dica. Foi com a Dani Medeiros, maravilhosa. E nós temos também um outro episódio que foi com a Clarissa Daroit, que hoje trabalha na Mais, na consultoria de diversidade, né? Que, se não me engano, foi o terceiro episódio do podcast. É o segundo, se não me engano. É o segundo. Vamos deixar o link aqui também. O Arley, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a tua participação no podcast. A nossa conversa foi muito esclarecedora. A Cris mencionou outros episódios que a gente aborda esse mesmo assunto através de um outro olhar, e quanto mais a gente se aprofunda nele, parece que, né, surgem outros insights para outros novos episódios do podcast. E a gente traz os outros lugares de fala também, né, Exato. João? E aí vai enriquecendo o assunto. Exato, com certeza. E eu quero abrir para um comentário teu, né? Deixa aí as tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Conteúdo não vai faltar, né? Porque a tua agenda é bem movimentada aí na empresa. Com certeza. Então, a gente queria agradecer a vocês pela oportunidade. Esse momento aqui com vocês é um momento muito marcante aqui para minha carreira na área de RH. Poder falar sobre diversidade e inclusão, para mim, é um compromisso, porque eu sou da diversidade e inclusão, né? Sou uma pessoa LGBT+, e gosto de falar sobre esse tema, sou muito apaixonado. Tenho projetos lá onde eu ensino, né, voltado para a diversidade e inclusão nas escolas, porque ainda não se fala muito sobre isso no ambiente escolar. Então, eu puxei esse projeto, está dando super certo. Os adolescentes e jovens que fazem parte da diversidade e inclusão estão se sentindo pertencentes e acolhidos lá onde eu ensino, muito bacana. Minha rede social, tem o meu Instagram, que é o Arlen J. Lima. Meu Instagram pessoal, divulgo algumas coisas lá, e tem um Instagram só da área de RH, que é o Ferramentas para RH, onde eu falo de alguns temas também da área de recursos humanos, sobre tecnologia em RH, transformação digital. Então, basta você seguir lá, que vai ter muito conteúdo legal. E me siga no LinkedIn também, é o Arlen Lima. Eu posto várias ações que eu faço sobre diversidade e inclusão na empresa, e vocês podem estar olhando, até realizando nas empresas de vocês também. Eu sou aquela pessoa super criativa, então eu quero fazer
é muito do aquariano, né? Quer fazer tudo sempre diferente. Se todo mundo tá indo pro sul, eu quero ir pro norte. Eu quero fugir do padrão. Reforçando que além dos episódios que a gente vai linkar na descrição, a gente também vai linkar as redes sociais do Arlen, também o projeto que ele acabou de mencionar, que é Ferramentas para RH, isso? Isso mesmo. Certo. Este foi mais um episódio do podcast Endomarketing Brasil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixem o seu comentário e a gente volta muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Arlen. Tchau, gente. Muito obrigado. Um abraço.